Oi,
Professor. Puta que pariu. Ó. Bom, então boa noite aí. Deixa eu liberar a entrada aqui. Boa noite, professor. Opa, beleza, né, Paulo? Ô, deixa eu te perguntar. Sim. A semana que vem sobre sua prova, como é que vai ser sua prova? Isso, vamos esperar ver se entra mais alguém aí, porque aí eu explico tudo de uma vez, porque senão você já viu que 10 minutos fica entrando alguém, né, mano? Aí eu vou esperar mais um pouco, aí eu já explico tudo de uma vez. Tranquilo? Beleza. Não vou esquecer, não. Projeto. Ué, semana passada a gente fez o exercício, a gente fez um... No passado a gente já fez a revisão, eu tô vendo aqui no planejamento da aula aqui. Tá, foi mesmo. Então o exercício que eu tinha planejado de revisão já tá todo feito aqui. Parece que é da turma de ontem, por aí. Foi daqui mesmo. Foi, não foi, Paulo? Semana passada a gente fez meio que uma revisão, não foi, cara? Só me lembra. Você fez aqueles exercícios de dimensionamento de rede, né? Ah, tá. Então essa aula vai ser só tira dúvida, então. Então, beleza, estou esperando você entrar mais gente, você explicar como é que vai ser esse formato da sua prova. Hoje eu vou ficar até mais quieto, minha cabeça está rachando de dor.
Não, hoje também a gente não vai fazer intervalo, não. Eu preciso parar um pouco mais cedo, porque amanhã eu viajo de madrugada e eu tenho que ainda pegar umas encomendas ali ainda, na cidade aqui vizinha, aqui em Itaúna. Então, vai ser tranquilo. Olha, cara, se foi isso mesmo que eu tô vendo aqui, a gente acabou calculando tudo. É. Você não tem nenhum exemplo seu de prova de semestre passado, não? Que às vezes você pode enviar para a gente treinar? O que acontece? Vou explicar para vocês também, que aí, se caso vocês quiserem, e também não tem problema nenhum, não. É o seguinte, Paulo, a prova, eu vou basear ela, igual eu falei com vocês, em cima do livro, né? Então, esse semestre, a minha prova vai ser totalmente diferente de provas que eu já fiz anteriormente. Anteriormente, a minha prova 1, ela já pegava circuitos, né? Circuitos pneumáticos. E aqui, ó, a gente perdeu, entre aspas, né, um certo tempo no início ali, até regularizar portal, pessoal, link, a bobagem toda. Então, a aula passada, eu ia iniciar a aula 2. Só que ia ficar uma junção de conteúdo para essa prova que eu achei meio desnecessário fazê-la agora. Né? Até porque falar só de válvula e eu não falar sobre atuadores ou circuito ia ficar um negócio muito no ar. Então, eu tive que fazer meio com a jogada. Então, só para você ter uma ideia, tá? Então, o que eu vou fazer? Assim que pós-prova, aí sim, eu vou passar a unidade 2, que era para cair nessa prova agora, mas ainda estou dando uma colher de chá para a galera que está com essas instabilidades doidas aí. Mas aí o pós-prova não. Aí a gente mata isso aqui em 2, 3 aulas no máximo, e a hidráulica aqui também mais umas 2, 3 e basicamente acabou. Então, Né? a sua primeira prova vai ser baseada, então, na unidade 1. Só na unidade 1. Só na unidade 1. Beleza. Tá? Como é que vai ser a esquemática da prova? A prova vai ser o seguinte: nós vamos ter então 4 camadas nela, que é esse aqui, ó. Nós vimos que no sistema pneumático nós temos o quê? Nós temos a fase de produção, ó, a parte do compressor e a parte do reservatório. Depois nós temos a parte de preparação do ar. Na parte da preparação, nós entramos então com aquela ideia do lubrefil, que é o quê? Que é o filtro, o regulador e o lubrificante. Em terceiro, nós temos a parte de distribuição. A quarta parte, nós não entramos. Belezinho, deixa eu te falar, tá joia, Paulinho? Que seria a parte de controle do ar. Olha, demais. Deixa eu te falar uma coisa. Se você conseguir entrar em contato com a menina lá, meu telefone, que ela vai conseguir falar comigo, esse número aqui que eu tô te ligando. Porque eu mantive o WhatsApp antigo, mas eu tive que mudar meu número. E a parte de distribuição do ar, nós entramos então com a rede primária e a rede secundária. A rede primária é a que nós fazemos então a distribuição principal, ou seja, é aquela que vai circular, por exemplo, a empresa inteira, né, e tudo mais. Então, a primária, de fato, é esse cara, e a secundária é aquela rede em que eu estou levando o ponto de ar, né, ou tomada de ar, para o equipamento. Então, aqui a secundária está indo para o equipamento. Ou, vou ter que colocar em parênteses, escrever aqui trabalho, então para o equipamento fica melhor.
Então vai faltar a quarta parte, então, beleza? Vai ficar, que é a unidade 2. Isso tudo aqui é a unidade 1. Então a rede primária é a rede então, que passa por tudo, né? Então é a distribuição geral, tá? Ou principal. Beleza. E aí o que acontece? O que nós vimos então? Em termos de cálculo nós vamos ter aqui, ó, compressor, reservatório, primária e secundária. Esses três aqui, a parte de preparação, não tem cálculo. O máximo que nós vamos ter para ela são os conceitos e fundamentos mais teóricos, né? Todos eles têm. Então, só de pegar essa estrutura aqui, já dá para a gente ter uma noção do que eu estou falando. Aqui a gente já tinha feito, né, um certo desenho, e nela a gente já consegue ver, ó. Então, eu tenho aqui de amarelo a parte de produção do ar junto com o reservatório, porque eles estão juntos, tá? Na parte de preparação. Depois eu tenho a preparação não, produção, desculpa. Depois eu tenho a parte de preparação, que é essa que está em verde claro, vermelha a rede primária e de verde escuro a rede secundária. E aí o que acontece? Quando eu vou aqui na parte de produção do ar, aí entra a questão das simbologias, né? Das normas de simbologias, que é o quê? É, por exemplo, esse cara aqui é um compressor, né? Devido ao sentido da seta, mostrando que o ar está saindo. Isso aqui é uma válvula de retenção. O pressostato, por que o pressostato tem uma linha contínua e uma linha tracejada? A linha tracejada significa que é um ponto de feedback, um ponto de retorno. Então, tem essa parte aí, e aí em cima disso, então aqui, ó, ainda dessa estruturação, então nós vamos ter, então, Deixa eu te fazer uma pergunta. Sua prova você vai disponibilizar ela que horas para a gente? Ou vai ser que nem esse dia? Tem vou professor chegar que lá, hein? disponibiliza 7 horas para entregar às 10, ou você vai disponibilizar antes? Vou chegar lá, peraí. Então, nós vamos ter a parte de conceitos e fundamentos, a parte de cálculo. E nisso daqui eu vou colocar um adendo aqui, que é a seção, acho que 1.2 ou 1.3, que é a questão das normas. E de onde que vai sair todo esse conteúdo para desenvolver a prova, então? Então, primeira coisa, livro, tendo como embasamento os slides que a gente desenvolveu em aula, porque é somente uma compilação do que está no livro, nada mais do que isso. E atividades do portal, unidade 1. Já que a 2 a gente não entrou nela, beleza? Então, para a prova, seria essa conceituação aqui. Nós ainda vamos ter... Então, a nossa prova fica sendo... Vou olhar o dia aqui, que dá aqui certinho.
Tem como você voltar naqueles outros lembretes que você anotou para tirar uma foto? Volto, peraí, só um minutinho. Deixa eu liberar aqui a entrada aqui. Então, o que acontece? Nós vamos ter o seguinte, então. Então, de novo lá. Estrutura, então, que nós vimos aí desde a primeira aula. Então, ficou dessa forma aqui. Então, se vocês voltarem lá nos slides lá, nós tivemos uma aula antes aqui, ó, que eu chamo de aula preparatória, né? Vamos pôr aqui de ponto zero aqui, que foi os princípios. Tá? Então, esses princípios aqui entra também, que são os princípios físicos do ar. Então, aqui a gente teve basicamente a aula 1 foi essa parte. A aula 2 eu falei então da produção. A aula 3 nós falamos aqui da parte da preparação. A aula 4 nós falamos da distribuição. Na aula 5 nós fizemos o projeto, né, o exercício aí final. E hoje a aula 6 é o tirar dúvida de vocês aí. Então, a estrutura seria essa. Segue lá a unidade 1, tá certinho lá. Eu só melhorei, dei uma crescida dessa parte dos fenômenos físicos, porque lá no livro está espalhado. Então, eu só concentrei tudo numa aula só, para ficar mais leve isso daí. Lembrando que na unidade 1, fala sobre sistemas hidráulicos. Nós não vamos entrar na parte hidráulica, tá? Então, a parte hidráulica que não entra, menos hidráulica. Ah, não, beleza, então. Então vai ser isso aí, então, a estrutura da prova. Vai ser isso aqui. Beleza. Ô, professor, você não repara não, vou ficar um pouco mais calado, minha cabeça doente demais, calor demais, cara. Tranquilo, então. Então, ó, para quem chegou aí agora, a estrutura teórica da nossa prova, teórica e cálculo, né? De bolinha aqui foi os cálculos que a gente acabou tendo, né? Então, a parte do compressor, reservatório, distribuição primária e secundária. E a estrutura teórica vai ser toda essa parte aqui. Não vai cair unidade 2, porque nós não vimos nada dela e também não vou cobrar, logicamente. Aqui, só resumindo o que eu acabei de falar, então, a prova é composta de conceitos e fundamentos, a parte de cálculo e a seção 1.3, se eu não me engano, ou 1.2, que vem falando sobre as normas dentro do sistema, as normas do sistema pneumático. Tá? As normas básicas, né? Lógico que a gente não chegou a ver pistão, válvula, nem nada. Então, é normas de quê? Pô, é norma de compressor, é norma do pressostato, que aí por que ele tem a linha tracejada, a outra é direta. É a norma do filtro. A gente consulta também, né? Então, vocês ficam mais tranquilos. O que significa esse cara aqui? Tá? Que é o que a gente viu que casa junto com aquele desenho que eu mostrei. De onde que eu vou tirar esse conteúdo? Do livro. Os meus slides de aula foram uma compilação do livro, né? Ou seja, é onde eu peguei o conteúdo de destaque e trouxe para vocês. Então, o livro é o completo. E as atividades do portal que falam sobre a unidade 1 apenas. Não vou abordar a unidade 2. Aqui, então, são algumas diretrizes para a nossa prova. A prova é no dia 9, né, na sexta-feira. O início vai ser às 18 horas, vou liberar uma hora antes. E o término 23 horas, vou deixar até uma hora depois do horário normal de aula. Só e somente. Por que só e somente? Porque isso aqui foi um acordo entre os professores. Os professores, nós temos que disponibilizar a prova, na verdade, de 19 às 22 horas. Tá? Só que sempre tem o cara que às vezes não consegue enviar, dá um problema de conexão, o cara que atrasa no serviço por algum motivo, etc e tal. Então, para evitar isso daí, porque não posso abrir depois o link, então o que eu vou fazer? Eu prefiro abrir uma hora, iniciar a prova uma hora antes e fechá-la uma hora depois. Então, em vez de vocês terem somente 3 horas, vocês passam a ter 5 horas para fazer a prova. Mas só e somente. Beleza? Onde vai ter essa prova? O link da prova vai ficar no portal. Aonde no portal? A Dani deve ter mandado já um e-mail para vocês. Então, vai ficar na unidade 3, seção 1. Tá? Eu acho que foi isso mesmo que ela mandou para vocês lá. Que corresponde aí à nossa aula 7. Beleza? Então, vai estar lá, unidade 3, seção 1.
mas também vou deixar o link no site do professor, que é aquele Treinar Engenharia. Se caso alguém não conseguir acesso ao portal, vai estar aqui. Então, lá no dia da prova, vocês vão ver que vai estar lá assim, link para a prova. Tá? Na próxima página eu coloco ali. Então, vai ser dessa forma aí. Parte de simbologia, o máximo que a gente viu vai ser essa parte aqui, né? Então, nós temos lá a simbologia do compressor, a simbologia do manômetro, da seta, né? Ou seja, para mostrar que é variável, que vai deslocar, o pressostato. Por que o pressostato? Né? Agora é a título de curiosidade mesmo. Deixa eu só pegar uma imagem de um compressor aqui. Tem que ser esquema. Então, aqui, ó. O motor que nós temos é o motor que vai fazer a movimentação, né, dos pistões que estão trabalhando aqui dentro. Aqui, no caso, ele está com essa parte preta, que é uma carenagem, né, isso aqui é uma carenagem. Está protegendo a parte do ventilador e a parte que está exposta, né? Então, para não ter, até mesmo para atender a NR12, né, e tudo mais. Mas aqui dentro, né, tá, o motor está deitado aqui e está tocando. Aqui em cima, então, eu tenho os pistões trabalhando. Então, tudo isso forma essa primeira parte aqui, que é o meu compressor. E aqui em cima eu tenho o motor. Beleza. Então, está dentro desse sistema para mim aqui. Esse cara aqui do lado, esse conjunto aqui, ó, é para mim isso daqui, ó. Essa tela aqui
é o que a gente chama então de manômetro. Esse cara aqui, que eu vou pintar de verde aqui, é o meu termostato. O que eu tenho de detalhe para desse termostato? É o seguinte, repara só. Ele está falando que ele tem duas vias de comunicação. Então, a primeira coisa, essa parte aqui, ó, que tem essa mola, quer dizer que ele é ajustável. O que significa ajustável? Eu vou ter algo que vai modificar o fluxo dele. Qual que é o papel do estou falando termostato, né? Qual que é o papel do pressostato dentro do meu sistema? O pressostato ele vai verificar qual a pressão que está no meu reservatório. Então, esse tubo aqui, ó, esse tubo, ele é um tubo que está pegando aqui do reservatório uma média, tá? Ou seja, ele está pegando a mesma pressão interna e está jogando para ele aqui. Então, isso daqui, então aqui é o reservatório, vou fazer de outra cor aqui. Então, esse cara aqui é isso daqui. Entre o meu reservatório e a minha unidade compressora, eu tenho que ter uma válvula de retenção. Então, isso daqui é uma válvula de retenção, tá? Para impedir o quê? Para que eu tenha somente um fluxo de ar. O ar vem, entra, e quando ele volta, ele é barrado. Então, eu só tenho um fluxo do ar, somente de entrada para o reservatório, não tenho retorno. Até porque, lembra que o nosso compressor ele trabalha num ciclo, ele tem um ciclo em que ele fica 75% do tempo ligado e 25% do tempo desligado. Quando ele estiver desligado, ele não está mais produzindo ar comprimido. Então, aqui, ó, nessa parte da minha tubulação, está zerado, né? E aqui, quando aqui tiver zero, e aqui tiver lá, por exemplo, 10 bar, suponhamos, esse 10 bar vai querer fazer uma força ao contrário. Por que ele vai fazer essa força contrária? Por que o ar vai querer voltar para cá? Aí a gente lembra lá do princípio físico do ar, que ele é expansível. Por ele ser expansível, então ele quer ocupar todos os espaços. Então, por isso que ele teria essa característica de retorno aqui. Mas não vai ter mais porque a nossa válvula de retenção barra o ar aqui. Beleza, então isso eu estou protegendo aqui, né, todo o meu conjunto mecânico dentro do compressor. Eu estou protegendo, se for o de parafuso, eu estou fazendo com que não tenha retorno de ar, não vai tocar no sentido anti-horário os parafusos, não vai fazer o meu pistão rodar no sentido contrário, que pode vir a danificar, porque ele está desligado, né? Então tem N fatores que envolvem o conjunto mecânico. Então a minha válvula de retenção evita esse fluxo inverso aqui, tá? Beleza. Então, aí, repara que nesse conjunto aqui, vou pegar a caneta aqui melhor. Repara que esse cara aqui, ó, tá? Isso daqui é justamente esse tubo nosso aqui, ó. Vou até pôr em outra cor aqui para não misturar a parada. Então, ó, isso daqui é meu termostato, pressostato. Essa mola é justamente esse pino vermelho que ele tem aqui, tá? E eu tenho o meio de ligação dele, vou fazer um verde mais forte aqui. Isso daqui, então, que está pontilhado, é um feedback, ou seja, uma realimentação que eu estou tendo do reservatório, para que eu possa saber que, de fato, o reservatório chegou na pressão desejada. Então, ele vem por esse tubinho aqui, entra no meu pressostato, mostra aqui no meu manômetro qual que é a pressão dentro do meu reservatório. Beleza? Então, esse pontilhado aqui nas normas de pneumática significa isso. Lá em projeto, lá em desenho em projetos, por exemplo, o tracejado significa que eu estou ocultando um projeto, né? Que eu estou ocultando uma peça, né? Então, atrás do compressor tem uma pilastra, então tem uma viga, aí então a gente vai ter que pontilhar para mostrar que tem alguma coisa lá dentro, lá atrás, né? Isso quando a gente está falando de desenho técnico. Na elétrica, o pontilhado significa para mim um tubo, né? Significa um tubo
sobreposto. Quando eu vou utilizar na instrumentação, por exemplo, o pontilhado significa para mim um sinal elétrico de retorno, geralmente utilizado para instrumentação, né, para comunicação. Por exemplo, o 4A20, alguma coisa assim. E lá, para mim, quando eu pego isso daqui e faço 2 riscos, significa uma linha pneumática. Como nós estamos falando de normas e projetos pneumáticos, a linha contínua significa a linha de fluxo de ar. E aqui não é representado nada elétrico. Por que não é representado nada elétrico? Porque nós não estamos falando da parte elétrica. Então, esses cabos que estão aqui atrás, ó, esses cabos pretos, eles não estão aqui. Não é esse pontilhado e não é esse contínuo aqui. Tá? Ele não é representado. Aqui eu só represento onde eu tenho o ar comprimido sendo... Eu tenho um fluido do ar em expansão. Então, o pontilhado é esse feedback que eu estou pegando aqui do meu retorno. E o restante aqui, olha, vindo do compressor, passando para ele e tal. Por que eu tenho que ter o pressostato em comunicação com o meu compressor? Pelo fato do seguinte, quando o meu reservatório estiver cheio, como que o compressor vai saber que ele está cheio? Então, para que eu não deixe o compressor trabalhando forçado, né, tentando empurrar, o compressor produz 10, o meu reservatório já está em 10, por exemplo, e mesmo assim ele está trabalhando e tentando empurrar mais ar comprimido aqui, não tem como. Uma hora algo vai romper. Pode romper uma borracha de vedação, posso arrebentar uma dessas conexões aqui, trincar, né? Alguma coisa vai acontecer. Então, para evitar isso e evitar que meu compressor trabalhe desnecessariamente no período em que eu não estou utilizando, o pressostato, então, ele verifica como é que está o ar dentro do reservatório, vem cá e fala para o motor, pode parar. Como que ele vai falar para esse motor? Através daquele cabo elétrico pretinho ali, que a gente não dimensiona ele aqui, tá? Mas esses cabos estão fazendo isso. Então, o cabo está vindo e dando um comando, ou seja, dando um sinal para que o motor pare de funcionar. Beleza? Então, isso daqui é a simbologia que envolve essa parte de compressor reservatório. Então, só anotar aqui que esse aqui é o nosso reservatório. Ó, o reservatório. Esse aqui é o manômetro. Esse cara aqui é o reservatório. Beleza. Nessa outra parte, nós continuamos a parte de simbologia. Esse conjunto, que é o conjunto Lubrefil, então eu posso dar um nome para ele de Lubrefil ou FRL, que é justamente a parte de filtro. Que é essa parte aqui. A parte do regulador. Aí repara aqui no regulador, ó, o filtro, a ideia desse pontilhado dentro do filtro é só aquela questão, né? Nós estamos separando o ar. Como assim separando o ar? Eu vou ter um ar que pode vir impuro, com alguns fragmentos sólidos, até mesmo uma certa umidade. Eu vou usar algum sistema para filtrar isso daí. E no final das contas, eu vou ter uma água aqui, ó, que a gente chama de condensado, né? E aqui eu vou fazer o meu dreno. Esse pontilhado está mostrando para mim justamente isso, que eu tenho aqui, como se fosse um pontilhado, né? Ou seja, eu tenho um papel interno que está filtrando esse ar. E depois eu venho e faço o dreno nele aqui. Na parte do regulador, seguindo aquela mesma ideia, ó, isso daqui, ó, se tem a mola, quer dizer que é móvel. Se tem a seta, tudo que tem seta quer dizer que é regulável. Igual aqui, ó, olha a seta, só que a seta está dentro de um círculo. Então quer dizer que essa seta ela é móvel, tá? Eu falei o contrário, né? A seta quer dizer que é móvel e a molinha significa que é regulado. Então essa seta é móvel, então ela vai mover dentro desse círculo. Aqui é a mesma coisa, eu estou movendo ela dentro ou no limite dessa minha mola. Aqui é a mesma coisa. E o que significa isso? É exatamente essa partezinha aqui, ó.
Isso daqui eu posso girar, tá? Então isso daqui eu consigo girar isso aqui. E quando eu giro isso daqui, eu estou estrangulando ou liberando a passagem de ar. Então eu posso fazer esse controle aqui por ele. Então o restante aqui é ele. Geralmente eu posso ter um manômetro também desenhado aqui. E esse manômetro, essa setinha que está aqui, ó, é só para indicar que eu tenho um visor dentro dele, né? É só para indicar que eu tenho um manômetro. Esse pontilhado aqui, ele é interno, tá? É uma ligação que eu tenho dessa estrutura preta aqui com o manômetro. E por último, eu tenho aqui o que a gente chama então, que é esse conjunto aqui, ó. Que é o lubrificante, ou lubrificador. A ideia dessa seta aqui, ó, é porque ele vai ficar gotejando, né? Então, eu tenho aqui dentro, ele fica realmente gotejando óleo, né? Com o lubrificante aqui dentro. O ar entra dentro desse tubo, expande, né? Ou seja, de novo a característica dele de expansão, expande aqui dentro, então acaba o ar sendo contaminado, entre aspas, aí, com óleo. E aí ele chega e vai para a minha rede. Esse conjuntinho lubrefil, ele é mais usado na rede secundária, que é onde eu já estou mandando para um equipamento. Se eu usar isso aqui na rede primária, eu estou jogando dinheiro fora no sentido do lubrificante, porque eu vou lubrificar o ar que vai ficar parado numa tubulação? Não tem necessidade. Agora, se nós estivermos trabalhando com uma tubulação de aço, aí eu recomendo a gente usar o lubrefil, porque ela vai evitar oxidação, né? Ela vai evitar ter outros tipos de impurezas criadas dentro da tubulação. Agora, se é uma tubulação de SPVC, né, que é aquela de fibra, não precisa. É bobagem. Aí eu posso usar somente no conjunto fim, né? Ou seja, indo para o meu equipamento na rede secundária. Esse mesmo conjunto, ele também tem uma outra simbologia, que é essa daqui, ó. Onde o filtro está aqui, o regulador ele é representado somente pelo manômetro, e o lubrificante tem um cortezinho aqui. Isso também representa para mim o meu conjunto lubrefil, tá? Bom, e aí, mantendo a mesma sequência, então, da parte de produção do ar, agora vamos dar uma pincelada aqui nessa parte dos cálculos aí que nós fizemos na semana passada, né? Eu coloquei acho que foi até o Américo, não sei se ele tá aí, deixa eu ver. Tá aí. Foi o Américo que a gente estava conversando, né? E ele tinha falado a questão de trabalhar fazer tipo como se fosse um resumo dos cálculos, né? E assim nós fizemos. Então, tá bem roteirizado aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é especificar as cargas. Então, isso aqui é um trabalho de campo, ou é um trabalho de pesquisa, tá? Onde eu vou conversar com a empresa, né? Com o responsável da empresa, ou eu vou fazer o levantamento de equipamento que é necessário para aquele tipo de empresa, para aquele empreendimento, para aquela aplicação. E aí nós temos aqui uma tabela onde tem algumas características de equipamentos. Então a gente escolhe os equipamentos que nós vamos utilizar, que é o que está de verde. Eu vou pegar dele qual é o consumo e qual é a pressão de trabalho. Nós vamos trabalhar, na hora de começar a fazer o cálculo, em relação à vazão, né, ou seja, o consumo de ar, nós acrescentamos então uma previsão, né? E aí no livro, aí vamos seguir a parte do livro, ele fala para a gente trabalhar com 60%. Então eu pego minha tabela, monto lá todos os equipamentos que eu vou ter em planta, faço o acréscimo, aí está aqui, ó, o bico de limpeza, ele representa 10,2 metros cúbicos por hora, o socador 15. Nós vamos utilizar 10 equipamentos, por exemplo. Então, no final, eu vou ter 255 metros cúbicos por hora, ou seja, eu tenho uma vazão de 255 metros cúbicos por hora. Beleza. Ou seja, o consumo total da minha planta, né? Como é que eu sei que é o consumo? Porque está por hora. Se fosse só metros cúbicos, então seria somente o quê? O volume o volume armazenado, né? Então, por exemplo, quando eu falo assim, a jarra de água tem 1 litro. Então, eu estou falando somente o volume.
Agora, é diferente quando eu falo assim, para lavar um carro a gente gasta 1 litro por hora. Ó, 1 litro por hora. A gente gasta, sei lá, 10 litros por hora para fazer uma limpeza XYZ. Então, isso aí eu estou falando é do consumo, porque eu coloquei tempo. Quando a gente coloca tempo, quer dizer que eu estou colocando deslocamento, eu estou colocando movimento. Então, isso é a vazão, aqui no caso. E aí nós fazemos o acréscimo dos 60% nessa vazão, e aí nós chegamos, então, na vazão total. Essa vazão total é que nós vamos utilizar para calcular o compressor, o reservatório e a tubulação, tá? Quando eu for para a tubulação secundária, eu não vou usar mais os 408, porque eu não vou ter isso lá. Eu vou ter somente aquilo que eu necessito para alimentar o meu equipamento. Aí, nesse caso, a gente vem aqui nos equipamentos e nós pegamos aquele que apresenta a maior vazão. No nosso caso aqui, ó, foi um equipamento de 15. Então, é esse aqui que eu vou utilizar, 15 mais 60%, né? Sempre a gente vai considerar o 60%. Então, é isso daqui que eu vou utilizar lá no dimensionamento da rede secundária. A pressão, nós estabelecemos, então, sempre a maior pressão. Nesse caso, a minha maior pressão, olha, de trabalho é a 6,3. E aí a gente faz aquela jogadinha, daqui a pouco eu vou mostrar ali, dos 10%, e aí eu chego, então, nas pressões de projeto ali. Mas o fato aqui de observação é que nós temos, então, 2 tipos de vazão. A vazão que eu vou trabalhar para a minha rede primária. Então, ó, imagina que nós tenhamos lá a rede primária aqui de vermelho. Que vai ter uma vazão de 408 metros cúbicos por hora. Beleza. Então, eu vou ter um tubo, uma tubulação que aguenta essa vazão devido àquela pressão. Bacana. Vai chegar no momento em que eu preciso fazer uma derivação disso daqui. Aí eu vou vir cá, entrar com T e vou fazer, então, a minha rede secundária. Então, isso daqui, rede que deu lá 15,3. Deixa eu somar aqui os 60% aqui. Então, 15,3 vezes 1,6, 24,48. Então, esse cara já tem que aguentar uma vazão de 24,48 metros cúbicos por hora. Ah, mas tem equipamento que vai gastar menos. Não importa, a gente tem que padronizar. A não ser que a diferença seja gritante. Mas, do contrário, a gente meio que dá uma padronizada, né? Estabelece aí para não ficar doidão, né? Então, por isso que a gente tem que pegar essa vazão, para que eu possa dimensionar qual é o tubo que vai suportar aquele fluxo de ar passando dentro dele, para aquela determinada pressão. Show! E aí a gente começa, então. O compressor, ele passa, para fazer o cálculo dele, a gente passa pela intermitência dele. Aí esse fator de intermitência é o que eu tinha falado com vocês, não está no livro. Então isso aqui é um dado de projeto, é um dado de campo de projeto. Tá? No livro está considerando direto, já pega o 408 e já faz as transformações e pronto. Isso não é o correto de fazer o dimensionamento do compressor. Eu tenho que calcular o fator de intermitência dele. No caso, alguns fabricantes recomendam 0,5. Então, se eu entrar, por exemplo, no Atlas Copco, no site talvez da Shoes, da Schiaperini, a gente vai encontrar lá o 0,5, né, de recomendação para o projeto deles. O que é intermitência? É o ciclo que eu estou trabalhando. Esse aqui é mais usado, vou até colocar aqui, ó, compressor a pistão, tá? Isso aqui é correlacionado ao movimento que eu estou tendo do meu compressor. O meu pistão ele tem 2 estágios. Ou ele está fazendo o ar, né? Ou seja, ele está fazendo a compressão, ou ele está buscando o ar, ele está fazendo aquela parte do vácuo. Então, a intermitência é isso, é o movimento que eu tenho ali. Quando eu chego no fator de potência dele, ou seja, no fator de eficiência, olha o que eu estou considerando. O tempo em que ele fica ligado
e o tempo que ele fica off. Então, eu tenho o movimento do meu pistão vezes o tempo que ele fica realmente trabalhando e o tempo que ele está em repouso, né? Ele está descansando lá, está tranquilão. Fazendo esses cálculos todos, nós encontramos um compressor que precisa trabalhar produzindo uma compressão de 153 metros cúbicos por hora. Comercialmente falando, a gente tem que transformar esse valor, tá? Porque, às vezes, aí também vai variar e tal, mas geralmente o pessoal dimensiona esse valor aqui como sendo PCM, ou seja, pés cúbicos por metro. Tá? É uma das unidades que é utilizada aí também. Mas como são conversões, fica mais fácil, né? Você pegou o catálogo de um desenvolvedor brasileiro e ele gosta de usar metros cúbicos por hora. Bacana. Peguei um americano, gosta de falar de PCM. Legal. Peguei um inglês, gosta de falar de libras por minuto. Então, faz a conversão de libras por minuto. Não tem problema nenhum. O importante é que a gente saiba ou tenha alguma ferramenta que faça as conversões, né? E aí, se você digitar no Google, você vai ter 1 milhão lá. E aí chega a parte, então, da pressão. Nós tínhamos uma pressão de trabalho de 6,3, que é o meu maior equipamento. Então, ele precisa de uma força de 6,3. Vou usando uma cascata aqui de 10%, ó, jogo 10% em cima, acho a potência de regime. Acho a pressão de regime. A pressão de regime é a pressão de distribuição. Faço uma cascata de 10%, acho então a pressão do compressor. Aí, o que significa isso? O meu compressor, ele tem que trabalhar numa faixa de 7,62 para produzir, entre aspas, aí, né, a força necessária para deslocar o ar dentro da minha tubulação e esse ar chegar lá na ponta e atender aquele determinado equipamento. E dentro do equipamento, que seria o item 5 da nossa estrutura, né, que é a nossa unidade 2, que é o quê? É como que eu vou direcionar, como que eu vou controlar esse ar. Através de válvulas, através de pistão, através de botões. Ou seja, eu vou ter um conjunto que vai fazer o controle desse ar. Bacana. E aqui é a mesma ideia. Talvez eu tenha que transformar esse ar. Geralmente o pessoal trabalha em PSI. Né? Pode ser outras unidades também. Só fazer a conversão. Aí vai ser conforme que a gente tem em mãos. Né? Depois que a gente fez isso, nós vamos dimensionar então o reservatório. E aí o reservatório, olha lá de novo. Eu pego a vazão total do meu sistema e vou fazendo algumas conversões de tabela. Então eu tenho que converter hora para minuto, depois eu tenho que converter metros cúbicos por hora somente em metros cúbicos, ou seja, eu não quero saber mais qual está sendo a entrega, né? Ou seja, qual está sendo a vazão para o meu circuito. Eu só quero saber qual é o volume disso, tá? Qual que é o volume desse ar parado, sem estar em movimento, ou seja, sem estar no fator tempo. Então, o volume do ar parado, aí o livro faz a sugestão de utilizar 20%. Então, fazendo essa multiplicação aí, a gente chegou em 1,36 metros cúbicos. Então, isso é o volume de ar que eu tenho parado, que é o volume de ar que eu tenho que armazenar dentro do meu reservatório. Faço a conversão de metros cúbicos em litro, né, que é só multiplicar por 1.000. Então, agora eu sei que eu preciso de um tanque que vai fazer armazenar ali para mim 1.360 litros de ar. Então, eu vou ter que colocar esse ar dentro desse espaço. E quem vai encher esse espaço é o meu compressor. Então, esse compressor que nós calculamos de apenas 7,62 bar, produzindo uma vazão de 153 metros cúbicos por hora, olha a hora aqui, ó. Ou seja, ele produz 153 metros cúbicos, ou seja, tem um volume parado, e ele joga isso no fator tempo de hora aqui, ó. Então, eu vou encher meu reservatório a 153 metros cúbicos por hora. O meu reservatório é de 1.360 litros, então eu vou demorar um certo tempo para encher isso daí. Ao encher esse reservatório, eu estou, então, com ar suficiente para jogar para distribuição.
Aqui está tabelado os dados mais comerciais, né, para a gente poder buscar no mercado. Ó. De bar para PSI, metros cúbicos por hora para PCM, e o reservatório que é sempre dado em litros. Né? Beleza. Ao chegar aí na distribuição, nós vamos ter sempre dois cálculos. O primeiro cálculo eu vou fazer somente para a parte da tubulação linear. Se eu estou falando da rede primária, eu estou falando daquele cara que sai do compressor, vai para o reservatório e distribui dentro da minha empresa. Então, eu quero saber somente os tubos lineares. Se for necessário, aí a gente calcula tudo isso. Como é que a gente calcula? Então, eu preciso do comprimento desses tubos linear, ou seja, só dos tubos. Então, no exemplo aqui, deu 100 metros. A pressão que o meu compressor vai trabalhar é de 7 ponto alguma coisa, mas aqui nós estamos usando a pressão de regime. Por quê? Porque o meu compressor ele vai estar trabalhando a um passo a mais, vamos falar assim, do que vai ser distribuído, porque eu tenho uma perda, né? Ou seja, eu tenho uma queda nisso daí. Então, para não ter um compressor trabalhando com baixa pressão em relação àquilo que eu preciso no equipamento, a gente elevou o valor dele. E na distribuição, eu considero, então, a minha pressão de regime. Essa pressão de regime é a que vai fazer a expansividade aqui, ou seja, vai espalhar, né, em todos os meus tubos aqui. Beleza. A minha vazão, que vai percorrer toda a tubulação, e a pressão que vai estar empurrando essa vazão dentro da minha tubulação aí. O cálculo é esse daqui, tá? É padrão também. Beleza. A segunda parte do cálculo, eu preciso pegar isso daqui, ó. Essa junção. Eu preciso pegar essa curva. Preciso pegar essa curva, essa curva, essa curva. Vamos supor que aqui eu tivesse aqui um outro T. Então, tudo isso daqui é o que nós chamamos de singularidades. Essas singularidades, eu vou fazer, então, um segundo cálculo para elas, que é a mesma fórmula, porém, eu vou pegar esse comprimento aqui, ó, e vou somar nele as minhas singularidades. Então, a princípio, eu faço o cálculo só com esse cara aqui, ó, só que está de amarelo aí. Aí, no nosso exemplo, a gente achou um tubo de 2 polegadas. Show. Como é que eu acho esse tubo? Vou aqui na tabela. A gente calculou, achou 55,79, veio na tabela, viu qual que é o tubo que está mais próximo de 55. Mais próximo assim, qual o tubo que encaixa nessa medida. Então aqui, ó, nós temos um tubo de 50 até 63, então o 55 vai estar nessa medida aqui de 2 polegadas. Beleza, escolhemos a tubulação. Vou repetir o cálculo. Agora, ao repetir o cálculo, tendo aqui mesmo o desenho lá, agora nós vamos repetir o cálculo, olha, com as singularidades. Só isso. Então, eu vou pegar aqueles 100 metros que já estavam e essas singularidades. Essas singularidades, eu tenho que buscar na minha tabela a equivalência dele em metro. Tá? Vou lá buscar na tabela seu equivalente em metros. Mas com qual medida que eu vou buscar essa equivalência? Com a medida desse tubo que nós achamos aqui, ó. E aí, o segundo cálculo serve para a gente comparar se esse tubo de 55,79 é suficiente para, quando eu considerar essas singularidades, se meu circuito, ou seja, meu tubo de distribuição vai precisar ser maior devido ao tanto de componentes que a gente colocou. No exemplo, ele dá um monte aqui, a gente tabelou esses componentes, né? Ó, colocou na tabelinha, foi lá na tabela do fabricante. Qual tabela do fabricante?
a STM40, que é o Aston trabalhando, podia ser o 80, poderia ser outro. Mas aí nós padronizamos o de 40. Beleza, vou lá, faço o cálculo de novo. Ao fazer o cálculo, olha aqui, ó, 100 metros mais 57. Então, esses 57 metros tá vindo das minhas singularidades. Olha lá, ó. Um T de fluxo em ramal tem um equivalente a 3,5 metros. Então, se eu vir cá na minha tabela, ó, o amarelo foi o tubo que eu achei na primeiro cálculo. Aí, T, saída bilateral. Aí eu estou vendo um ar sendo espalhado. Aí eu vou vir cá e olhar, olha, 3,5. Então, quer dizer que um T, numa tubulação de 2 polegadas, tendo ar vindo direto, entrando numa parte dele espalhando, então ele equivale a 3,5. Eu também posso ter o mesmo tubo, onde o fluxo de ar vai passar direto. E a sua expansividade é quem vai distribuir, mas o fluxo do ar é direto. Se eu tenho um fluxo do ar direto, olha a minha equivalência em metros, 1,1. Então, nós pegamos então essas singularidades, ou seja, esses pontos esses pontos dentro do meu circuito, né, que vai modelar o trajeto lá, se vai virar, se vai dobrar, se vai calandrar, se vou ter válvula, se não vou ter, etc e tal. Vou pegar essas singularidades, pegar a sua equivalência, jogar nessa tabela, somar isso daí com o comprimento total, e aí a gente calcula um novo tubo. E agora eu achei um tubo, olha, de 61,11 milímetros. Vou lá na minha tabela e verifico se dá, né, se é possível a gente utilizar o mesmo tubo. Aqui, ó, deu um tubo de 61. O outro dá para usar, porque o outro vai de 50 a 63, né? Se me perguntar, Ebert, se fosse você em campo, o que você faria? Eu pularia para o de 63. Por mais que a gente já está considerando 60% no circuito, mas eu usaria um de 63. Por quê? Porque a rede de distribuição primária é a mais chatinha de dar manutenção. E é aquela que é foda da gente ficar parando para fazer troca. Ah, vamos trocar aqui o circuito todo. Esse tubo aqui de 2 polegadas já não aguenta mais. Agora, o que faria eu optar por um ou por outro é simplesmente o valor. Aí eu vou olhar, logicamente. Ou seja, eu vou fazer um estudo de viabilidade econômica para o cara. A técnica a gente está calculando. Agora eu vou fazer, que é o chamado de EVTE, né? A técnica nós estamos fazendo e eu vou pular para o econômico. Se a diferença for pequena, manda bala, tá? Calculado então a rede primária, em vazão um tubo de 2 polegadas, a gente parte para calcular a rede secundária. E eu vou fazer a mesma estrutura de cálculo, considerando a tubulação linear, ou seja, somente daquela emendazinha que eu tenho que fazer aqui, ó, para a rede secundária. Então eu vou pegar somente uma como exemplo. Qual que eu vou pegar como exemplo? A que seja maior. Maior em tudo. Maior no comprimento, maior na questão da demanda de vazão para o equipamento. A pressão eu não posso variar. Ah, eu tenho uma pressão de 3, 6 e 9. Eu vou calcular isso aqui para 3. Não, não posso. Por quê? A força, tá? A pressão, ela está presente em todo o meu circuito. A minha vazão, ela flui conforme eu demando. Se eu colocar um equipamento aqui que demanda 400 metros cúbicos por hora, ele vai me entregar isso. Se eu colocar um equipamento que demanda 40, ele vai puxar 40. Mas esses 40 só está descendo na minha rede secundária. Na minha rede primária, está passando quem? O meu total, tá? A minha vazão total. Pode ser os 408 lá tranquilamente. Então, a vazão eu tenho que manter a vazão que está sendo demandada no secundário. Mas a pressão não tem como. A pressão eu tenho que pegar a que nós já usamos desde o início lá. Beleza? Mostrando aí, né? A gente pegando a vazão do maior equipamento, somando 60% e tal. Fazendo o cálculo, a gente achou um tubo, então, agora de 12,43. Vou na tabela e busco qual é o mais próximo. O mais próximo é o tubo de 13. Show! O que eu tenho que fazer agora? Verificar quais são as singularidades que eu vou adicionar no meu circuito. Faço a minha tabela.
Ó, tabelo ela, vou lá no fabricante e começo a buscar quem são. Ó, no tubo de meia, eu tenho um T bilateral, 1 metro, 0,1, tal. Faço o cálculo, né, ou seja, das minhas singularidades, e somo no comprimento total. Aí, nesse caso, ó, nós achamos 13,8. Quando eu vou na minha tubulação, 13,8 já não é mais o tubo que eu achei na primeira vez. Ó, primeira vez, segunda vez, ou seja, um segundo cálculo. Qual que é o ideal, então? O ideal, nesse caso, é usar a tubulação que agora está em verde. Porque foi o que a gente recalculou e descobriu que tem que ser maior. Então, pronto. Pô, bicho, mas a diferença foi tão mínima, cara. 13,26 para 13, a diferença é muito pequena. De novo, entra o bom senso de vocês. Nós estamos usando 60%. Faz o cálculo reverso. Considerando o tubo de 13, qual que seria a vazão no final das contas? Talvez não vai ser mais 60%, talvez vai cair para 50%, talvez vai cair para 40%. Se você achar que isso é viável, pronto, é o seu bom senso. Agora, indo ao pé da letra, a gente tem que ir para o tubo que a gente calculou, tá? Então, tudo é o bom senso do engenheiro na hora de fazer o projeto, né? Na hora de considerar essas particularidades aí, ó. Aqui é uma dica. Quando dessas diferenças de tubulação, principalmente na rede primária, é necessário a gente, às vezes, até recalcular o compressor para garantir que ele vai conseguir, né, produzir uma vazão que vai ser utilizada no meu circuito. Tá? Então, quando ocorre isso daí, a gente vai lá e recalcula, né, para não ter problema. Só que é o seguinte, essa ideia de recalcular é só porque eu vou estar fazendo assim, ó, imagina. Para esse tubo aqui, vamos pôr aqui lá, né? Para um tubo de meia, eu preciso de uma vazão de 25. A vazão máxima, né? Que a gente calculou lá. Quando eu coloco um tubo de 3/4, o que a gente achou? Isso. Quando eu pulo por um tubo de 3/4, o que acontece? Mas cadê o cálculo, gente? Quando eu pulo por um tubo de 3/4, significa que ele suporta a vazão de 25? Lógico, o tubo é maior. Suporta a pressão? Com certeza. A diferença é que se eu fosse tirar uma foto somente do volume ocupado, imagina que aqui, ó, os 25 ocupam o tubo todo. Só que nós calculamos ele com 60%. Então é como se eu estivesse trabalhando com ele mais ou menos assim, ó, como se fosse metadinha aqui, ó. Tá? Então aqui é os meus 15 que a gente calculou. Em azul, os meus mais 60%. Quando eu pulo para esse tubo aqui, significa o seguinte. Significa que eu vou ter isso daqui, ó. O azul de novo, o meu verde, logicamente o ar é expansivo, vai ocupar toda a área. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso daqui. Tá vendo que está sobrando uma faixa? Essa faixa que está sobrando quer dizer que eu consigo aumentar a vazão do meu sistema para esse tipo de tubulação. Por isso que é legal a gente recalcular e entender. Porque talvez o fato de eu ter passado por um 3/4 significa que eu estou usando aqui agora, né, usar a máxima capacidade do 3/4, é como se eu estivesse trabalhando agora com 80% de previsão de carga a mais. Aí a gente faz o cálculo, vê se é interessante ou não. Ou se é interessante eu passar isso aqui para 50% para voltar para o tubo de meia, né? Então, o fato é o seguinte, quando eu pulo a tubulação para o tubo mais próximo, ou para o maior, eu prefiro vir, calcular isso aqui de novo, entender qual agora é a nova capacidade máxima de distribuição daquele projeto. Quando eu descubro isso, agora eu sei que a minha vazão secundária pode chegar até 30 metros cúbicos por hora. Se eu sei disso, eu posso virar para o cara e falar para ele, olha,
você tem um circuito aqui que funciona para o que você tem hoje na empresa. Mas se você quiser pegar um equipamento um pouco maior do que aquele, também funciona. Beleza? Porque eu já sei que está com previsão. Ainda teve esse aqui a mais, eu vou avisar o cara, não vou ficar calado. E eu posso apresentar o cálculo para ele também e falar, olha, esse tubo aqui fica em R$ 1.000. Com essa tubulação aqui de 3/4, vai ficar em R$ 1.600. A diferença é o seguinte, cara, isso daqui suporta o que você precisa. Se eu for olhar o cálculo correto, ou seja, onde eu tenho que jogar uma borda de segurança, o seu é esse daqui. O que você prefere? E o cara vai falar o que prefere. O que eu não posso fazer é abaixar muito os 60%. Eu costumo trabalhar com um terço, né? Tudo para mim é um terço. Então, o compressor é um terço da vazão total. A vazão total é somada com um terço. Então, mas se a gente for comparar, depois eu estava até comparando, acho que foi na outra turma, deu quase que elas por elas, 60% com um terço que eu considero. Então, é o que a gente faz aqui. Então, a gente vai na tabela, busca lá, né? Recalculou, bonitinho, 13,43, show de bola. Bom, e o fechamento do projeto é onde a gente tabela tudo de novo, apresentando os valores encontrados. Então tá lá, comercialmente falando, nós teríamos um compressor de 90 PCM, né, por 110 PSI, né, ou seja, pressão de 110, com esse tipo de reservatório. O tubo da primária, né, os 100 metros de tubo que a gente precisa, tem que ser de 2 polegadas, com aquelas singularidades que já estavam citadas. A minha rede secundária, então, vai precisar somente de um tubo de 3/4 para aquelas singularidades citadas, tá? Então, isso daqui que a gente apresenta para o nosso cliente lá na hora. Analisando de novo aqui o cálculo, vou voltar para essa primeira tabela aqui, ó, que foi esses passo a passo que nós vimos aqui, ó. Dá uma analisada e vão lá. Se tiver alguma dúvida aí, estou aqui para responder. O material de semana passada, né, que acabou a gente fazendo meio que uma revisão semana passada, a gente já está lá no Drive lá, beleza? Se eu faço algum cálculo específico. Esse cara é foda. E aí, galera? E aí, pessoal? Com a dúvida?
Na verdade, se eu vou te falar as dúvidas que eu tenho, eu vou ter que voltar da primeira aula, porque eu não peguei nenhuma das suas aulas dessa matéria. Ah, tá. Meu portal tava assim, ó, eu tava fazendo outra matéria na sexta, na verdade. Entendi. Ô, Francisco, seguinte, cara. Realmente, cara, eu reparei mesmo que você já foi meu ex-aluno, eu reparei que você não estava entrando em uma aula mesmo, não. No portal eu vi lá que você tinha acessado, mas depois você sumiu dele lá e tal. O que acontece, cara? Eu vou te dar um conselho que também vai servir pra galera. Essa primeira prova, eu tô pegando bem leve nela, cara. Bem leve que eu falo assim, em termos de volume de conteúdo, justamente porque eu sei que muitos tiveram problema para entrar no portal. Então, por isso que eu vou focar na primeira prova somente na unidade 1. Bacana? Em questões de cálculo, assim, sendo bem sincero mesmo, cara, é receitinha de bolo. É esse passo a passo aqui certinho, que igualzinho tá aqui, ó. Porque quando chegar na prova, é lógico que na prova eu não vou mandar dimensionar um circuitão completão igual esse daqui. O que eu vou fazer é fracionar, né? Tipo assim, vamos supor, tá, galera? Não tô falando que vai ser assim, não. Eu nem fiz a prova ainda. Esse final de semana eu vou viajar para um mosteiro, aí eu vou meditar lá e vou pensar como eu vou fazer essa prova. Mas, imagina só, eu tenho aqui, ó, secundária, primária, então uma, duas, cada uma tem um cálculo, então uma, duas, três, quatro, cinco. Então só aqui dá 5 cálculos, basicamente, ó, secundária, primária, reservatório, compressor, 4 quer dizer, porque 5 seria com a teórica. Então, se eu for pôr as questões de cálculo, vai ser assim, ó. Por exemplo, dimensione o compressor para trabalhar com uma vazão de 200 metros cúbicos por hora, considerando 10 bar. O que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar aqui o cálculo para dimensionar o meu compressor. Que é essa partezinha aqui. A carga eu te dei, a pressão eu te dei, você só vai somar os 60% e pronto. E finalizou. Aí na prova eu vou falar se eu quero que considere o fator de intermitência ou o fator de eficiência. Eu vou ter que falar e vou ter que falar qual que é. Por quê? Porque eu também tenho que ser justo com a galera que não assistiu a aula. E no livro não fala da intermitência nem do fator de eficiência. Tá? Bacana. Outro tipo de pergunta que eu vou fazer. Então, dimensiona o reservatório. Então, vamos lá. Dimensionar o reservatório é essa receitinha de bolo aqui. 200 metros cúbicos por hora que eu falei, mais 60%, 320. E aí eu vou decorrer isso daqui, ó. Dividido por 60 para minuto e tal, tal, tal. Então, ou seja, é receitinha de bolo. Não tem erro. Eu falo assim, né? Seguindo o script aqui, não tem erro. Se você pegar a... Eu nem vou te recomendar pegar a gravação da última aula dessa turma aqui, porque eu lembro que a gente comentou, a gente deu uma certa teoria e depois no intervalo que o Américo pediu para calcular e eu fui calculando meio rápido. Cara, eu falo assim, tô tentando te ajudar no sentido de ter um conteúdo bacana para você. O livro, a atividade do portal, né, que é o que eu vou pegar, tem um livro lá e tal. Deixa eu pegar aqui, quer ver? Pega essa aula, que eu já subi ela hoje, que foi da turma de ontem. Por quê? Porque ela foi a mesma coisa, eu abri para dúvida pro pessoal. Aí assim que abri a dúvida, o cara queria que eu fizesse uma revisão de tudo. Não existe revisão de tudo. Não tem como. A revisão que eu posso fazer é o que vocês vão perguntando, né? Igual a gente começou a falar da prova, eu acabei entrando ali, explicando de novo aquela questão das simbologias e engatei com o negócio. Mas por quê? Porque foi o que eu expliquei ontem lá para a turma. Ontem, eles pediram para fazer o cálculo. Então, que é essa aula aqui, ó, aula do dia 1º. Então, como eles pediram para fazer o cálculo, eu modelei o sistema todo de novo. E tá bem passo a passo o negócio. Tá? Eu estou seguindo o mesmo passo a passo que foi igualzinho a nossa aula passada. Só que a nossa aula passada já foi essa revisão, né? Então, se for pegar ela aqui, tá vendo? Ó? Foi a mesma coisa, igualzinho a gente começou a nossa aula, e aqui eu já começo a desembolar o negócio. Então, cara, tipo assim, se você puder, tiver disponibilidade, põe aqui no 4x, vai dando uma olhada somente aonde eu pego o dimensionamento,
como é que os detalhezinhos. Mas assim, você que é um cara que eu já dei aula, eu sei mais ou menos o seu perfil de aluno, para você é tranquilo, velho. Tranquilo porque essa parte mais programática aqui de cálculo, para você não vai ter problema nenhum. Tá? Mas se tiver, essa aula aqui foi a aula de revisão para a turma de ontem. Beleza? Só que a gente pegou desde o início. Se eu for pegar agora para fazer o dimensionamento total, vai ser igual a nossa última aula. Tá? A aula da sexta aqui, ó. É que não dá tempo. Eu preciso de realmente pegar uma aula inteira. Igual foi, né? Aqui, ó, tá aqui também, ó. Aula 5, dia 29. Agora, as outras aulas, elas são importantes? São. Só que é o seguinte, ô Francisco, aqui, ó. Certinho aqui, ó. Depois da aula. Pá, pá, pá. Aí, ó. Aí aqui foi onde o Américo tinha pedido para a gente começar a calcular. E aí a gente começou a calcular tudo de novo. E aí foi. Até umas 10 e cancetadas, 10 e meia, sei lá. 10 e, aqui, ó, 10 e 20. Então foi onde a gente esticou para acabar de dimensionar. Então foi um pouco mais corrido, mas a gente dimensionou tudo. Se você tiver essa disponibilidade, é show. O que eu estou fazendo de diferente de quando eu dei aula para as outras turmas, tá? Igual a gente pegou lá na época de inteligência artificial, eletrônica, alguma coisa assim. Aqui, cara, eu estou seguindo literalmente ao pé da letra o portal e o livro, para não ter questionamento nenhum, né, daquele aluno que às vezes só quer encher o saco, né? Sempre tem os pelinhos. Então, o que acontece? Eu estou seguindo literalmente o livro, para não ter erro. Beleza? Então, se você pegar o livro, vai ter essa estrutura aqui, ó. Seção 1.1, seção 1.2, seção 1.3 e seção 1.4. A 1.2 é as normas, né? Então, se você pegar e dar uma olhada no livro ou nas minhas aulas lá, nas videoaulas, vai ser a mesma coisa, velho. Juro para você, vai ser a mesma coisa. A única diferença de cálculo é esses detalhezinhos aqui, ó. Que eu entrei. Intermitência, fator de eficiência. E no livro tinha algumas coisinhas erradas de cálculo lá, mas são relevantes que é porque o cara olhou na tabela errado. Mas só isso. Também já errei aqui também, né? Todo mundo é humano. Mas basicamente é isso. Beleza? Beleza. E esses materiais, esses slides, você vai colocar no portal? Isso. Aqui, ó. Você já está tendo acesso agora ao portal, então? Tô sim. Tá. Se você não tiver acesso ao portal, desde a primeira aula, eu estou trabalhando com esse site aqui, ó. Barra faculdade. Por quê? É o mesmo, tá? É o mesmo que tá aqui no portal. Deixa eu mostrar aqui. Então, ó, a prova vai ficar aqui, ó. Unidade 3, seção 1. Eu vou até... que eu já até publiquei já de semana que vem, mas aí vai estar aqui sim, ó. Vou colocar tudo em maiúsculo. Link para a prova, tá? Só para ficar bem destacada a parada aí. Mas aí é o seguinte, se eu vou vir em qualquer aula aqui da unidade 1, ou qualquer aula da unidade 2, eu meio que padronizei o negócio. Então, ó, se eu for pegar aqui pré-aula, tá escrito assim, ó, material de aula. Se eu entrar no material de aula, ele vai me levar para o site. Então, eu não estou anexando nada no portal, porque se caso o portal der alguma instabilidade no dia da prova, vocês não vão sair prejudicados. Tá tudo externo ao portal. Só minha internet cooperar aqui, né? Minha internet não, porque agora eu troquei esse servidor, Mas agora tá bom. bem lento. Hã? Eu tava acessando hoje, já tá bem lento. O portal, né? É. Porque hoje os alunos tá tudo vindo às aulas, né? É. Pré-prova, né? Os caras vêm tudo à aula, né? Tô E brincando. fazendo os exercícios do portal para não perder ponto, né? O meu medo, ô Francisco, é justamente isso, cara. Eu não sei se você lembra, semestre passado aconteceu isso. No dia da prova, o portal ficou uma bosta. Pra galera poder acessar. Meu medo é só isso. Então aqui, ó, na hora que você acessar o material de aula, vai ter um link, tá vendo? Que os slides serão construídos durante a aula. Vou abrir esse link, vai levar para o meu site. Uai. Tá abrir, né?
É HTTPS mesmo? Eu comprei o SSL. Se bem que eu acho que eu tirei. Acho que agora o SSL tá só no programar engenharia, tá? Nossa, cara, vou ter que revisar tudo aqui então. Puta que pariu. Eu ia te falar mesmo, eu tentei entrar, não consegui. Sério, cara, que É bosta, hein? desde semana passada, eu acho. Nossa, velho. É porque eu não copio. Nossa, engraçado que eu sempre copio aqui direto. Eu nem pego esse HTTPS, não. Porque o meu outro aqui, de fato, é HTTPS. Aqui, ó, não tem HTTP, mas eu já coloquei o certificado nele. Eu vou trabalhar com gateway de pagamento no negócio ali. Aí, tá funcionando. Tá, então vou parar agora a aula e vou revisar essa parada toda aqui. Beleza, mas aí o que acontece? Quando entrar nesse site aqui, Mas engraçado que tem aluno que tá conseguindo entrar. Mas enfim, vou revisar isso aqui. Quando você entrar no site, aí tanto faz a pré-aula, a aula ou a pós-aula, vai cair na mesma coisa. Vai cair aqui no mesmo lugar. Por quê? Aqui, ó, se a gente for vir aqui, ó, hidráulica pneumática, aula sexta-feira. Então vai ter o link da aula, 10 minutos mais ou menos antes das aulas, eu venho cá e atualizo. Eu tenho que abrir o Teams, pegar o link e trazer para vocês aqui. Porque se eu copiar o link do portal direto, dá pau. Beleza. Aí eu tenho aqui, ó, link material de aula, que vai abrir uma pasta no Drive. Beleza? Aula de quinta, aula sexta, aí você pega aqui no caso nosso aqui, tá todas as aulas lá, do primeira até a última aula, que foi o projetinho que a gente desenvolveu. E tem aqui ó, a playlist de gravação, que vai levar para a playlist da aula de sexta. Ok? Nesse caso, se você precisar dar aquela aula anterior, só você ir voltar aqui no meu aqui, você pega ela também. Vou até olhar aqui se esse link aqui também tá paulado. Ó, que raiva. Não podia ter tirado esse certificado, nossa. Que é daquele negócio de lei de proteção de dados, Fraga? Aí eu tô remanejando toda a estrutura do servidor lá. E aí eu joguei, como eu vou fazer um dia do eletricista, eu devo de fazer o lançamento do meu curso de automação, aí eu preciso levar o protocolo de segurança para lá, porque vai ter dados de e-mail, essas paradas assim, né? E aí meu servidor de e-mail, ele pede que tenha. Aí eu acabei que desinstalei de um, mandei para o outro, podia ter feito isso nem a pau. Ah, tá. É uma landing page que você vai fazer? Aí o que eu faço? Faço a estrutura, né? E aí, uma das landing pages que eu vou criar, ela já vai direto para o checkout de pagamento, o gateway de pagamento. As outras não, as outras nem precisaria, mas aonde eu estou buscando e-mail, eu já estou começando a colocar por causa da lei de proteção de dados, que tá um saco agora, né? Que é a questão dos cookies, né, e tal. Aí acabou que eu instalei nesse e tirei desse nosso da faculdade. Não, mas tá Ah, muito lento o portal hoje, cara. tá todo mundo fazendo os exercícios de última hora. Nossa, mas tá muito lento. Eu só queria confirmar se aqui também tá. Mas de qualquer forma, segunda cedo, eu pego, porque se não tô aí, mas segunda cedo eu pego e vou e retiro esse HTTPS de todos aqui. Ô, professor, Falar. você não repara não, mas eu vou sair aqui, só tô passando mal hoje com esse calor, minha cabeça doendo demais. Cara, por isso que eu não liguei a câmera, velho. Você acha que eu tô o quê? Eu tô sem camisa bebendo cerveja. Tá gravando, hein, safado? Não é mesmo, velho? Isso aí contra você na prova, viu? Tô brincando, tô bebendo café e tô de terno. Tá, você não repara não, eu vou sair aqui, minha cabeça doendo demais. Tranquilo, velho. Tô sossegado aí. Vai dar pra abrir não. Mas enfim, eu vou revisar isso aí. Pra não ter erro lá. Ou então eu já punho o certificado pra ele também, né? Fazer isso. Mais fácil do que mexer nas aulas todas.
Mais fácil, mais barato, na verdade. Ele vai ferrar com tudo. Aí, ô Francisco, e a outra coisa é o seguinte, cara. Aí você dá essa olhada lá. E se você tiver alguma dúvida, você pode mandar lá no e-mail, pode mandar lá no portal, né, onde você tem um acesso lá, que aí, na medida do possível, vai te ajudando, né, te direcionando ali. Mas, igual eu te falei, o material tá bem tranquilo, porque eu tô seguindo realmente o portal para não ter problema, né, para nenhum aluno falar assim, pô, tá merda, o cara deu uma aula, não tem nada a ver com o que tá no portal. Então, não. Aí eu tô tentando seguir certinho ali para não ter problema. Ah, não, beleza. Mas a parte dos cálculos, são muitos cálculos diferentes? Não. O cálculo mesmo é o seguinte, é o 60% que eu tenho que adicionar. Se pedir para fazer a transformação, aí pode usar o site de transformação direto ou as unidades que eu coloquei aqui. Mas de cálculo, então, 60% na vazão. Se eu for pedir, é o fator de intermitência, que é meio, do 0,75. Aqui, a questão da pressão, eu usei com vocês 10%, mas aí na prova eu tenho que indicar se é para somar, por exemplo, no livro o cara soma um bar e eu somo 10%. Mas beleza, aí se eu falar assim, não, sobe 10%, sobe um bar, então vai estar indicado. O cálculo começa a ficar chatinho aqui, porque tem que fazer essas transformações de hora para minuto, que é dividido por 60, né? Depois, multiplicar por 20%, que é somente uma indicação para me tirar, para que eu possa saber, então, o volume armazenado. E depois multiplicar por 1.000, que é a conversão de metros cúbicos em litro. Então, de estrutura dessa parte aqui de conversão é isso daqui. Mas é um processo desses 4 passos. Beleza. Esse cálculo aqui, que depois disso é só ele. Não tem outro cálculo. Porque dele eu calculo a rede primária, a rede secundária. Qual que é a diferença da rede primária para a rede secundária, então? O que vai mudar para mim é isso daqui, ó. Entre os cálculos, né? Vai mudar aqui, ó. Vazão, porque na rede primária, aqui no caso, eu estou trabalhando com a vazão de 408. Na rede secundária, eu estou trabalhando com a vazão de 24,48. Outro cálculo que muda é esse aqui, ó. Por quê? Que é o comprimento, né? Então, na rede primária, eu faço 2 cálculos para ele. Eu faço o cálculo do tubo direto, só o tubo, e eu faço o cálculo do tubo mais singularidades. E depois eu faço a mesma fórmula, a mesma estrutura, só que por secundário. Só o tubo e tubo mais singularidades. Essa é a estrutura de cálculo aqui. Aqui embaixo é a mesma coisa. Por quê? Perda é padrão, 0,3, a perda de pressão. Pressão de distribuição é a mesma para todos os cálculos, porque a força está entre todos, igual a tensão, né? Se eu estiver trabalhando com um circuito em paralelo, é a mesma coisa. E 10/3 é uma constante. Então, esse cálculo ele vai repetir 4 vezes. Rede primária, rede secundária. Repito ele, então, por causa do tubo direto, 100 metros, por causa do tubo mais as singularidades, tá vendo? Ó, 157. Então, aqui, ó, rede primária, que eu tinha falado, ó, comprimento, primária, tubo, e agora tubo mais singularidades. Então, beleza, aqui eu repeti 2 vezes o cálculo. Quando eu vou para a linha secundária, não, vai ter cara entrando agora. Ah, não, caiu a conexão dele. Entrou, beleza. E no caso da secundária, beleza, pronto. Isso eu calculei para a primária. Então, eu fiz 2 vezes o mesmo cálculo. Quando eu chego na secundária, olha lá, é o mesmo cálculo. Com qual diferença?
o comprimento, que agora eu estou trabalhando com a rede menor, e vou fazer a mesma jogada. Comprimento só com tubo e comprimento, tubo mais singularidades. Então, mais 2 cálculos. Acabou. É só isso de cálculo. Ah, então é só aquela fórmula lá mesmo. Então tá. Só aquela fórmula lá. Eu vou até fazer uma jogada aqui, quer ver? Aliás, deixa aqui assim. Deixa só para fazer um pouquinho. Já está ali em cima. Só quero deixar aqui a estrutura do cálculo. Fica mais fácil de encontrar aqui depois.
Vai ficar só o passo a passo aqui mesmo. Beleza. Então, primeiro passo, seleção do compressor, vem para cá. Segundo, seleção do reservatório. Terceiro, para tirar os passos ali, para não confundir. Quarto. Pronto. Aí fica mais certinho.
Pico, hein? Aí, ó, beleza. Tá dentro. Beleza? Já tá lá já o arquivo lá. Pra você precisar dele aí. Se vocês tiverem entrado pelo portal, vou o link aí para vocês também de uma vez. Quem tá com o chat habilitado aí já dá para ver já. Certo? Então, ó, dessa parte, isso aqui não entra, tá? Tudo que for de hidráulica lá não vai entrar na prova. Então, essa parte aqui, ó, princípios básicos de sistemas hidráulicos não está na prova, somente a parte de pneumática, que eu ia concentrar na primeira prova a parte pneumática, segunda parte hidráulica. Então, a hidráulica não entrou nessa primeira área nossa, não. E aí, galera? O quê? Finish, então? Meu computador tá ficando lento para tirar do mudo aqui. Que isso? Aí, voltou agora. Eu tô. É porque ele tá muito lento, eu não tô. Acho que ele tá esquentando demais. Ah, não, o Teams regaça, cara. Eu tô com o cooler nele aqui direto aqui por causa disso. Aí. Uns 5 segundos para tirar do mudo. Bom, galera, então é isso, então. Já que vocês não estão tendo dúvida. Eu tô parando mais cedo, então, por dois motivos. Um que é descontando o tempo também que a gente ficou aquele dia a mais. Né? A gente terminou, era 10 e cacetado. E aí ele fica mais sossegado assim, tá bom?
Então, seguem esse roteiro que eu fiz para vocês aí no início do slide, da estrutura do conteúdo. A última aula a gente fez a revisão. Se precisar de uma revisão focada, né, que foi bem, tipo assim, igual a que a gente fez com esse conteúdo que eu falei hoje, o que eu falei com vocês aqui no início é basicamente o que eu falei na aula também de ontem para os caras lá. Só que ontem eu dediquei a refazer o cálculo e nós fizemos na aula passada e hoje a gente ia tirar só para tirar dúvida mesmo, tá bom? Então, qualquer coisa, dê uma olhada lá, que essa parte está tranquila lá. Beleza, então? Beleza. Beleza. Let's go. Falou então, galera. Bom final de semana. Vocês também, galera. Bom final de semana aí, bons estudos. Faça os exercícios do portal. Depois que eu tinha marcado para vocês entregar o portal para mim. Que dia eu tinha combinado com vocês? Foi dia 11, né? Se eu não me engano. Não Só lembro. que o portal fecha dia 4, né? Acho que é isso mesmo, dia 4. Então vai dar na mesma. É mesmo, é fecha 4. Então, Então, corre entregar lá lá. para fazer. Hã? Era 1 e 2 mesmo, né? Só. Tem que ser unidade 1 e 2 para dar o volume de pontos lá. Tá certo. Sim. Falou, Francisco? Faz a unidade 1 e 2. Porque acontece, a avaliação aqui dessa disciplina, todas as disciplinas minhas, na verdade, não vai ter trabalho, não vai ter lista de exercício até estabilizar a entrada e saída de aluno. Então, o que eu fiz? Os pontos parciais estão em cima do portal. Unidade 1, unidade 2. Como? Proporcional. Se você fez, vamos supor, 20 exercícios. Se você fez 10, então você vai receber 50% dos pontos. Se você fez tudo, recebe 100%. Eu não vou ver nota, tá? Se você, quanto que você tirou lá. Eu vou ver só se você fez ou não. Só isso. Tranquilo? Beleza, mas é só da unidade 1? 1 e 2. Ah, beleza, então. Porque a unidade 2 vai fechar agora também, por isso você tem que fazer ela. Ah, não, tranquilo, então. Tranquilo? Garra lá. Então, beleza, falou, até mais. Falou, galera. Até mais então. Um abraço. Aí.